Quero saudar a todos que estarão acompanhando a transmissão desse culto online. Estamos aqui no ambiente do templo da Igreja Luterana de Rio Negro para a transmissão deste culto neste 7º domingo da Páscoa. Eu, pastor Jair Menezes dos Santos, celebrante deste culto, também sendo acompanhado com acompanhamento dos hinos, acompanhamento musical da Márcia Valério ao piano e com os cânticos, e o professor Maurício Valério vai cooperar então com as leituras bíblicas. Estamos há mais de 60 dias compartilhando mensagens de culto online, tanto os cultos da manhã, como também os cultos da família, à noite. Também compartilhamos mensagens para os grupos de senhoras da nossa igreja, nossa paróquia, também grupos amigos. Também temos acompanhado também o trabalho e a transmissão para Igreja de Rio Negro, Mafra e Itaiópolis, e a todos os irmãos na fé e amigos que queiram acompanhar esta transmissão de culto. Aqui estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O lema bíblico desta semana encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, quando o próprio Jesus diz para os seus discípulos, discípulas, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus está prometendo que vai voltar e estar presente entre seus discípulos e discípulas através do Espírito Santo Consolador que o próprio Jesus haverá de enviar. O primeiro hino de nossa celebração será o hino de número 20, que nos lembra que estamos reunidos na presença de Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E no número 20 do nosso cenário, Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Temos alguns comunicados. A Direção Nacional da SLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, definiu que mantém as atividades de grupos e cultos presenciais suspensos até a data de 31 de maio, em função do compromisso com a saúde e a vida das famílias que participam em nossas celebrações, em nossos grupos e ministérios da igreja. Então, até a segunda ordem se mantém, então, a suspensão até o dia 31 de maio. Informamos que está funcionando o plantão na Secretaria da Igreja de Rio Negro, todas as tardes, de segunda a sextas-feiras, da 1h30 da tarde até às 5 da tarde. Então, qualquer necessidade,
orientação, informação, encaminhamento, o agendamento pode ser feito então neste período na Secretaria da Igreja em Rio Negro. Também as pessoas que puderem trazer uma doação de produtos de higiene para ajudar famílias acompanhadas pela ação social, poderão também entregar na Secretaria neste horário. Ou mesmo entregar o seu envelope de dízimo, de contribuição para a igreja, o que é muito necessário também. Estamos há 60 dias de portas fechadas para celebrações públicas e com isso também as famílias ajudam a manter os trabalhos da igreja e também as despesas fixas das nossas comunidades da nossa paróquia. Lá na igreja de Mafra, no bairro Vila Nova, o atendimento de plantão acontece nos sábados, à noite, das 19 às 20 horas. Sempre tem alguém da diretoria da igreja acolhendo as pessoas que queiram alguma orientação ou mesmo entregar o seu envelope de dízimo, poderão ser acolhidos neste horário. Ou então nos domingos às 9 da manhã, onde alguém da diretoria também abre as portas da igreja para bater o sino, para acolher alguém que venha neste horário também. Com isso também tendo oportunidade também de cooperar com o envelope do seu dízimo para o sustento das atividades da igreja da Vila Nova. Nós temos um culto hoje focado no tema o medo, o luto, a fé e o consolo. E de maneira especial esse tema para esse culto foi escolhido a partir da necessidade de compartilharmos com a igreja, com as nossas comunidades, o falecimento de pessoas que vieram a falecer nos últimos 2 meses e por não termos cultos presenciais não foi possível acolher as famílias no momento da oração em memória de falecimento. Então queremos citar então o nome das pessoas, das famílias enlutadas. Lembramos como comunidade cristã que a senhora Liane Schlosmacher alcançou a idade de 79 anos e deixa como familiares enlutados mais próximos 4 filhos, 3 noras, 9 netos e 1 bisneto. Foi sepultada com assistência espiritual. Também lembramos do falecimento da senhora Aladir Skardazan Burr, que veio a falecer com a idade de 85 anos, deixando como familiares enlutados 2 filhos e 3 filhas, 1 genro e 1 nora, 1 irmã, 9 netos e 5 bisnetos. Também foi sepultado com assistência espiritual. Também lembramos do falecimento do Odilon Herzer, que alcançou a idade de 68 anos, deixa como familiares mais próximos enlutados a sua esposa, 1 filha, 1 neta, 4 irmãos, 1 genro, 7 cunhados. Foi também sepultado com assistência espiritual. E por último, lembramos do falecimento do Everson Correia de Siqueira, que alcançou a idade de 42 anos e deixou como familiares mais próximos enlutados sua mãe, sua esposa, da família Vita, a esposa, 2 filhos, 2 irmãos e 1 irmã, sogro e sogra, cunhados e cunhadas e demais familiares. Nenhuma destas pessoas veio a falecer por Covid, mas falecer em função de outras complicações de saúde. Compartilhamos com as famílias enlutadas, entristecidas, a palavra do profeta Isaías no capítulo 41, esse tempo de luto, de tristeza, que vem a palavra de Deus aos vossos corações, quando a palavra do Senhor diz, não temas, que eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Queremos ter um momento de oração pelas famílias enlutadas e também oração comunitária, entregar essas pessoas falecidas aos cuidados de Deus. Deus e Pai, nós queremos, mesmo com tristeza, com dor, lembrar da bênção, de tudo aquilo de bom e de bênção que cada uma destas pessoas compartilhou com suas famílias, com as pessoas amigas, com as pessoas da igreja, Senhor, também com as suas amizades e irmandade na fé.
Te louvamos pelo dom, pela vida, o testemunho de fé, de esperança e de amor que cada uma destas pessoas compartilhou ao longo da sua jornada de vida. Também entregamos aos teus cuidados, Senhor, porque a tua palavra nos diz que nada nos pode separar do teu amor, nem a vida, nem a morte. E assim entregamos esses familiares falecidos aos teus cuidados. Também pedimos, ó Deus, que teu Espírito Santo Consolador, que não nos deixa órfãos neste mundo, mas que tu, Jesus, nos envia para estar nos consolando em meio às tristezas, ao luto, ao sofrimento que cada família experimenta. Vem, Espírito Santo Consolador, esteja bem presente na vida de todos esses familiares enlutados, entristecidos, de todos os amigos também enlutados. Assim pedimos, permanece conosco, Senhor Jesus, renova a nossa fé, a nossa certeza da tua presença, do teu cuidado, a cada dia que enfrentamos, também em meio ao luto e às lutas que enfrentamos, que tu estejas conosco e com todas estas famílias e outras famílias enlutadas em nosso meio. É o que nós pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Nós queremos agora ouvir, acompanhar uma música de consolo do nosso inário hino de número 620, que fala do tempo da nossa vida e como Deus nos acompanha em cada tempo da nossa vida, e no 620, que será acompanhado ao piano e cantado então pela Márcia. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Sofro as dores do
Queremos chegar na presença de Deus também confessando os nossos pecados. E a palavra do Senhor sempre nos lembra que todos pecamos e carecemos da graça, do perdão, da salvação que Deus nos pode oferecer por meio de seu Filho Jesus Cristo, o Salvador. Assim oramos com humildade, confessando os nossos pecados. Deus e Pai, chegamos na Tua presença assim como estamos, Senhor, com as nossas dores, com a nossa culpa, com os nossos pecados, com a nossa falta de amor e obediência à Tua vontade, com a nossa falta de prática, de misericórdia no convívio com outras pessoas. Perdoa, Senhor, ali onde pecamos, nos relacionamentos, com a frieza do desamor, onde pecamos em nossa família, na missão de pai, mãe, filho, filha, avós, netos, onde pecamos no ambiente do trabalho, Senhor, no dia a dia do convívio com nossos colegas de trabalho, onde pecamos negando o amor àqueles que dependem do gesto de misericórdia. Assim pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, renova a nossa fé e o nosso compromisso de viver uma vida conforme o Teu propósito, uma vida santificada por Ti, uma vida que seja bênção na vida de outras pessoas. Assim oramos em Teu nome, Jesus Cristo, e agradecemos pelo Teu perdão. Amém. Queremos ouvir um hino de confissão de pecados, que é o hino de número 56, Pelas dores deste mundo, ó Senhor. Hino 56 do nosso inário. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e banada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Nos preparando para o momento das leituras bíblicas que serão compartilhadas pelo Maurício Valério. Escolhemos duas leituras que falam do consolo de Deus. Primeira leitura, Salmo 23. E a segunda leitura, Evangelho de João, no capítulo 14. Será então apresentada agora a leitura dos dois textos. Primeira leitura, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Segunda leitura. João capítulo 14, 16 a 27. Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco,
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estarás em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nos preparando para a pregação da palavra, o anúncio do Evangelho, queremos cantar um hino que é uma oração, onde nós pedimos que Deus trabalhe em nossa mente, em nosso coração, para acolher o anúncio da palavra. Hino 165 do Inário: Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Que Deus apronte nossa mente, nosso coração, para acolher o ensino da palavra. Amém. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, como será uma pregação temática, já temos compartilhado os principais textos nas leituras bíblicas, o Salmo 23, e queria sublinhar este versículo do Salmo 23, onde nós lemos, no Salmo 23, sobre a presença de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, ó Deus, estás comigo. Tua bondade e tua misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Deus para todo o sempre. Neste primeiro semestre de 2020, o Brasil e o mundo, as famílias e as nações, têm vivenciado um tempo marcado pelo medo e pela insegurança.
O medo faz parte da experiência humana. Está presente na psicologia, na alma de cada pessoa. Inclusive, o medo nos protege para mantermos o devido cuidado diante de situações de perigo ou risco para a nossa saúde ou para a nossa vida. A questão-chave é como lidamos e convivemos com o medo em nossa vida, em nossa alma, em nosso dia a dia. Lidamos de maneira saudável ou lidamos de maneira doentia com a experiência humana do medo? No futuro, quando as pessoas se referirem ao medo que passaram no ano de 2020, poderão dizer que naquele ano ou naqueles meses de pandemia, as pessoas tinham medo de sair de casa, medo de andar na rua, medo de entrar numa loja, num banco, numa repartição pública, medo de cumprimentar ou abraçar uns aos outros, medo de chegar perto das pessoas, medo de tocar objetos que poderiam estar infectados com o coronavírus, medo de viajar, medo de visitar seus familiares, medo de uma simples gripe, quem sabe de uma tosse, um espirro. Vamos dizer que o ano de 2020 foi o ano do medo. Lembrar do ano de 2020, lembrar desta pandemia, lembrar de quantas pessoas foram infectadas no mundo, quantos foram curados, quantos morreram com esta grande epidemia em nosso Brasil e no mundo. Lembraremos da grande crise econômica, crise de desemprego, crise nas empresas, crise social, crise política, crise na saúde pública, na saúde física, saúde emocional e mental das pessoas. O escritor e romancista russo Daniel Granin descreve num relato autobiográfico que leva o impactante título de Século do Medo. Ao refletir sobre a guerra e o medo de viver debaixo de um regime estatal e comunista autoritário. Era a marca do medo impregnada na alma das pessoas que passaram pela guerra, que foram perseguidos, aprisionados ou mortos por algum regime totalitário, seja regime comunista ou regime nazista. O autor Granin se refere, inspirado nos antigos gregos, à seguinte classificação: pavor é um medo que paralisa, vergonha é um medo de perder a honra, desânimo doentio é o medo de agir, terror é o medo que confunde a própria fala, tormento é o medo do futuro, o medo do incerto. Assim como na época dos gregos, a palavra medo tinha várias facetas, também em nosso tempo, a palavra medo se revela em muitas faces, também neste ano de 2020. No futuro, poderemos dizer que o ano de 2020 foi o ano que marcou as nações do mundo inteiro com o fantasma do medo. A palavra de Deus, de maneira especial, a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos capacita a interpretar e a lidar com o medo, fazendo uso do remédio da fé, da confiança no amor e no cuidado de Deus. Entre as muitas faces do medo, que visitam nossos pensamentos e assombram nossas emoções, podemos citar os mais frequentes, como o medo das doenças, medo do desemprego, medo da crise da empresa, medo da crise no país, medo da morte, medo de enfrentar situações novas, medo de se expor diante das pessoas, medo do desconhecido, medo de ser ferido num relacionamento, medo de ser abandonado, medo da solidão e do luto,
medo de não agradar as pessoas, medo do futuro e até mesmo medo de Deus. Medo de demonstrar fragilidade, medo de expressar afeto, amor para com as pessoas de nossa família ou de nossa amizade. Um estudioso da Bíblia afirmou certa vez que existem na Bíblia 365 promessas de Deus que nos ajudam a vencer os medos. Uma promessa para cada dia do ano. Muitas vezes o Antigo Testamento, nos Salmos, nos Profetas, nos aponta para vencer o medo com a fé. O próprio texto já mencionado para as famílias enlutadas, Isaías capítulo 41, versículo 10, nos convida dizendo, para vencer o medo, a partir da fé e da confiança no cuidado de Deus. Isaías 41, 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Também o Novo Testamento, tanto nos Evangelhos como nas cartas dos apóstolos, nos apresenta a mensagem de Cristo, o Cristo ressurreto, também muitas vezes se apresentando e dizendo, não temas, sou eu. E o Cristo que se despede dos seus discípulos e discípulas, em Mateus no capítulo 28, ao enviá-los a pregar o Evangelho pelo mundo, promete, não tenham medo, porque eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Certa vez numa cidade chegou uma nova moradora. Com o passar dos meses ela foi fazendo amizades e conhecendo pessoas e lideranças da cidade. Com o tempo conheceu uma senhora que se locomovia numa cadeira de rodas, pois era paralítica. Aquela senhora era uma pessoa comunicativa e alegre, era também dona da maior imobiliária da cidade. E aquela senhora ainda achava tempo para se dedicar como voluntária em diferentes entidades assistenciais da cidade. Num certo evento, quando as duas tiveram oportunidade de conversar, a nova moradora da cidade pergunta àquela senhora, diz para ela, fico admirada, como você tendo que se deslocar numa cadeira de rodas, é uma pessoa tão ativa, tão líder e prestativa nesta cidade. Há quanto tempo você é portadora desta deficiência de paralisia? Respondeu ela, desde criança vivo nesta condição, pois tive paralisia infantil. E assim a vida inteira uso cadeira de rodas. Mas desde jovem decidi que, embora a doença causasse esta paralisia em minhas pernas, não iria paralisar meu coração nem a minha mente. Deixar o medo ou a dor paralisar o nosso coração ou a nossa mente é algo que traz muito mais prejuízo do que simplesmente ser uma pessoa portadora de uma deficiência maior ou menor. Estimadas famílias enlutadas, embora convivendo com a dor, o luto, a saudade, a tristeza, muitas vezes a solidão, pela perda de uma pessoa amada, lembremos das palavras de Jesus, não temais, sou eu, levanta-te e anda, eis que estou contigo todos os dias, até o final dos tempos. Enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja sempre convosco. Não os deixarei órfãos. Você que tem passado por tribulação na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, lembra do convite de Jesus. Vinde até mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos restaurarei, e achareis descanso e paz, paz para a vossa alma.
Mateus capítulo 11. Jesus conhece e compreende todos os nossos medos humanos. A palavra de Deus nos ensina a lidar com nossos medos e não nos deixar paralisar por eles. Tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas, Jesus também é apresentado em muitas situações como aquele que liberta as pessoas dos seus medos. Também nos Salmos, nos profetas, nos Evangelhos, o Espírito Santo nos traz cura, libertação para nossos medos e para nossas feridas mais profundas. Jesus, no seu ministério de evangelização, cura e libertação, ajudou muitas pessoas a se libertarem dos seus medos, de sua culpa, de seu pecado, de suas doenças no corpo e na alma, de seu sofrimento. Na fé e na confiança, no amor, no perdão, na salvação, na libertação que Jesus traz e com a qual nos presenteia, encontramos bom remédio para nossos medos e feridas mais profundas. A fé, o consolo de Deus em meio ao luto e em meio às nossas lutas, está à nossa disposição. No Salmo 23, versículo 4, lemos o salmista dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, ó Deus, estás comigo. De todas as dores da vida, a dor do luto parece ser a mais aguda. É uma dor que lateja na alma e assola nossos pensamentos e nossas emoções. Todos nós, num dado momento da vida, teremos que enfrentar esta dor, alguma perda em nossa família. Não existe nenhuma família que escape desta experiência. Não é fácil ser privado do convívio de alguém que amamos. Não é fácil enterrar um ente querido da família ou uma pessoa amiga. Não é fácil lidar com o luto. Quando morre alguém de nossa família ou de nossa amizade, sofremos amargamente. Às vezes, no tempo mais agudo do luto, passamos horas das noites sem dormir direito, madrugadas angustiantes e tristes. Quantas lágrimas têm marcado as noites de intensa dor de luto em muitas famílias. Você também já molhou seu travesseiro com as lágrimas do luto na solidão do seu quarto? É assim que a dor do luto dói na alma, aperta o peito, esmaga o coração, arranca lágrimas dos nossos olhos. Jesus também viveu a dor do luto. Jesus chorou no túmulo de Lázaro, seu grande amigo. Os servos de Deus pranteavam seus mortos em todos os tempos. Porém, há consolo para os que choram. Aqueles que estão em Cristo têm uma viva esperança, pois sabem que Jesus passou pelo sofrimento, passou pela morte, mas venceu a morte. Agora a morte não tem mais a última palavra. Jesus é a ressurreição e a vida. Aqueles que nele creem não morrerão eternamente. Passarão pela morte, mas têm a promessa da ressurreição. No presente choramos a dor da saudade, mas não a dor do desespero. A comparação bíblica para a morte é como se estivessem dormindo os mortos. Eles estão dormindo, aguardando o despertar da ressurreição. Para os filhos e filhas de Deus que acolhem a salvação em Cristo, morrer significa aguardar a ressurreição e o reino de Deus. Por isso podemos lembrar do salmista, final do Salmo 23, ó Senhor, a tua bondade e a tua misericórdia estarão comigo todos os dias, e habitarei na tua casa, ó Deus, para todo o sempre. O fato de termos esperança não significa que deixemos de sofrer. Não somos imunes ao sofrimento. Somos humanos de carne e osso. Somos humanos e sofremos toda a dor de nossa humanidade. Não existe um viver e conviver sem a marca do sofrimento. Nossa caminhada neste mundo é marcada por dissabores, decepções, angústias, sofrimento, doenças, solidão e morte.
Passamos por desertos difíceis, descemos vales profundos, mas a promessa de Deus é que Ele está conosco, também quando passamos pelo vale da sombra da morte. Caminhamos em direção ao reino de Deus, ao novo céu e à nova terra, onde não haverá mais dor, nem morte, nem maldade, nem separação de Deus, nem quebra da comunhão entre as pessoas. Um bom exemplo sobre o cuidado de Deus quando passamos pelo vale da sombra da morte é o exemplo daquele pai que foi passear com seu filho, menino pequeno, foram visitar um vizinho morando lá no sítio, no interior, na área rural, e para chegar na casa daquele vizinho tinha que passar por uma pinguela. Aquelas pinguelas, aquelas pequenas pontes, onde passava uma pessoa de cada vez, estreita, lá no alto, passando por cima daquele rio. Foram à tarde visitar os amigos, os vizinhos, conversaram, tomaram chimarrão, contaram histórias, e quando estava anoitecendo, o pai disse: filhinho, vamos para casa, já está começando a anoitecer. Mas os vizinhos insistiram que eles ficassem para jantar. E pela existência, pela cortesia, acabaram ficando para a janta. Jantaram, conversaram mais um pouco e chegou a hora de voltar para casa. O menino, já cansado, deitou-se no sofá e pegou no sono. E quando chegou a hora de levar para casa, o pai lembrou que na vinda, na passagem por aquela pinguela, o menino estava com medo e dizia: pai, já estou com medo em passar durante o dia, não vamos nos atrasar e voltar só à noite por essa pinguela. Assim o pai pegou o menino do sofá, o colocou no seu colo, nos seus braços e foi caminhando até chegar na ponte, na pinguela, atravessou com o menino no colo, o menino ainda dormindo. No dia seguinte o menino acordou e surpreso estava no seu quarto, na sua cama, na sua casa. E disse: papai, não lembro de nada, como é que eu cheguei até aqui? Como é que você passou pela pinguela? O pai explicou que não quis acordá-lo e para que ele ficasse tranquilo e seguro, foi carregado nos braços do pai. Esta comparação também pode ser trazida para esse contexto, onde nós, ao passarmos pelo vale da sombra da morte, somos carregados pelos braços de nosso Senhor Jesus Cristo, somos acolhidos na casa de Deus o Pai. Na casa de Deus o Pai há muitas moradas, e que possamos, pela misericórdia de Deus, acordar no reino de Deus, na casa do Pai de amor. O fim da nossa jornada não é um túmulo frio, mas a bem-aventurança de participar eternamente na casa de Deus o Pai, no reino de Deus, novo céu e nova terra. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, queremos lembrar desta palavra de Jesus. Não estamos órfãos, abandonados aqui neste mundo, aqui nesta vida. Não caminhamos sozinhos pelos vales escuros da vida, pelos vales dessa pandemia, que traz tanto sofrimento, angústia, medo e incerteza. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, nos tem sido dado. Ele está em nós, Ele intercede por nós junto a Deus o Pai. E nesta certeza, nesta confiança, podemos caminhar com Deus, que é o Deus da esperança, e que nos permite vencer os medos e caminhar com segurança em direção à casa do Pai. Que o consolo do Espírito Santo de Deus esteja bem presente em nossa vida e que possamos testemunhar para as pessoas que estão ao nosso redor esta fé e esta confiança, os remédios de Deus, da palavra de Deus, das orações, dos salmos, da vida em comunhão, para vencermos os medos que nos assombram a cada dia. Não temais, eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos, é a promessa do Senhor Jesus. Amém. Como hino após a pregação, uma vez que mencionamos o Salmo 23 também, como muito importante na mensagem deste culto, que nos lembra a presença de Deus, o nosso pastor,
Vamos acompanhar o hino de número 90, Pelos Prados, que é inspirado justamente no Salmo 23, o hino de número 90 do nosso inário. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto a fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais escuros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete da sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fonte e me faz ser feliz, e transborda minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu
Iremos ter um momento de oração, de intercessão e logo depois a oração do Pai Nosso. Oremos intercedendo. Deus e Pai, em meio a tanto sofrimento, Senhor, que acontece em tantas nações do mundo, em função tanto desta pandemia, como também de outras doenças, Senhor, também da miséria, da fome, da violência, Senhor, em tantos lugares, dos conflitos também entre povos, nações, que Tu, ó Deus, tenha misericórdia das nações e também de nosso país. Intercedemos, ó Deus, pelas nossas famílias, que Tu as proteja e guarde de todo o mal, Senhor, e nos conduza com responsabilidade, cuidado e com espírito fraterno nesses dias tão difíceis, quando somos atingidos por essa pandemia. Intercedemos, Senhor, pela vivência do amor, no relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos, também entre colegas e irmãos na fé. Intercedemos, ó Deus, pelo nosso país, dá sabedoria e integridade aos nossos governantes, a nível municipal, estadual e federal, para que venham sempre a governar pelo bem comum e não buscar os seus interesses próprios, suas ambições particulares. Assim oramos que as autoridades estejam todas unidas, dos governos, dos hospitais, das instituições de saúde, dos agentes de saúde, todos unidos a serviço da vida e do cuidado, em meio a tantas pessoas doentes em nosso país. Assim oramos, Senhor, por aqueles que têm sido experimentados enfermidade, tanto do Covid-19 como também de outras doenças que trazem sofrimento. Vem, Senhor, visita com a Tua graça, com a Tua misericórdia, todos aqueles que estão nos hospitais, os que estão doentes em suas casas, aqueles que fizeram cirurgia há poucos dias, aquelas pessoas amigas que aguardam por cirurgia, que Tu, ó Deus, tenha misericórdia de nós, renove o Teu cuidado, a Tua presença em nossa vida, renovando a nossa fé, restaurando a nossa saúde. Assim pedimos em Teu nome, Jesus Cristo, e tudo mais, Senhor, nós colocamos na oração que Tu, Jesus, ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz, agora e sempre. Amém. Como último hino do nosso culto, vamos acompanhar a letra do hino 289, que tem como título Bênção Irlandesa, o hino de bênção, encerrando o momento do nosso culto. Logo após vai aparecer na tela e da filmagem também informações sobre a Igreja de Rio Negro e Igreja de Mafra, onde as pessoas poderão então se orientar para cooperar na manutenção, na sustentabilidade dessas igrejas, onde informa a conta bancária para doações do dízimo, de ofertas que pessoas possam fazer, ajudando no sustento da sua igreja. Também o pessoal do Ministério Moriá lembra que estão organizando uma feijoada para o dia 6 de junho, que será entregue em frente à Igreja Luterana, aqui de Rio Negro, a partir das 11 horas da manhã. Então, poderão se informar na secretaria ou no site do Acampamento Moriá. É uma forma de estarmos colaborando também com a sustentabilidade do Ministério Acampamento Moriá, que também tem as suas atividades canceladas nesse período de pandemia. Estejamos nós abraçando, apoiando, intercedendo e cooperando também financeiramente, com fé, gratidão e compromisso nessas atividades missionárias da nossa igreja. Amém.
estrada, conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com teu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te